Fala, meu querido estudante que está prestando os vestibulares de 2022. Nós chegamos com mais uma questão aqui do Enem 2020 digital. É uma questão que nos fala sobre a condutividade térmica de alguns materiais, né? Um tema que a gente estuda com bastante cuidado, né? Então, a gente sabe que existem três formas de propagação e transmissão de calor, né? A condução, a convecção e a irradiação. Especificamente, quando a gente estuda a condução, tem todo um trabalho envolvendo uma equação de fluxo de calor, que parece bastante complicada na hora que você lê, né, que envolve a condutividade, a área e a variação de temperatura, assim como a largura do material que está sendo feito. Mas esse exercício que ele nos dá, ele não traz a realidade, ele traz apenas uma análise de uma tabela, né, com várias informações, e pede para que você relacione isso ao que está sendo perguntado. Então ele fala assim, que os materiais são classificados pela natureza química e estrutural e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutividade térmica. Quando são usados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Então traz aquela realidade para a gente a física do cotidiano, que a gente usa aí materiais como cobre, alumínio, ferro, vidro e cerâmica são materiais bastante comuns de encontrarmos aí, até mesmo na nossa casa. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutividade térmica, K, de diferentes materiais usados na confecção das panelas. Então, veja. Aqui, qual que é a ideia? Não é? Então, ele quer que você compare aí os materiais e perceba que o cobre e a cerâmica, que são os limites aqui, são os maiores, né? Então, eu tenho o cobre com 332 e a cerâmica com 0,4. Existe uma grande diferença entre eles, né? Então, aqui um é quase 1000 vezes maior, 800 vezes maior do que o outro. Então, essa análise não é simplesmente de fazer que um é bem diferente do outro na questão da condutividade térmica. E ele pergunta, qual dos materiais é recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Vamos pensar um pouco. Quando ele te dá essa informação, que o K é dado em quilocalorias, aqui, vezes H elevado a menos 1, vezes metro elevado a menos 1 e graus Celsius elevado a menos 1, ele está dizendo para você assim, olha, isso daqui, essa caloria, ela está, isso é a quantidade de calor, certo? Isso aqui é horas, ou seja, é o tempo que ele gasta. Esse metro é o comprimento, a espessura, ou o que quer que seja. Vou colocar o comprimento aqui. E essa daqui é a temperatura. Então, o que a gente tem que analisar na hora de fazer? Eu primeiro vou fazer uma análise, até mesmo pela unidade que ele está usando como K. Vejam aqui. Ele está perguntando a questão relacionada ao tempo. Não é? Então, de cara aqui, veja que o K ela é inversamente proporcional à hora, ao tempo, né? Então, o tempo em horas. Então, trazendo essa realidade de menos 1 elevado a menos 1, você sabe que todo número elevado a menos 1 é o inverso, 1 sobre H. Né? Então, o que eu posso falar sobre isso? Que o K é inversamente proporcional ao tempo. A condutividade térmica é inversamente proporcional ao tempo. Ou seja, eu quero saber qual o maior tempo. Quanto mais tempo eu tiver, menor vai ter que ser minha condutividade. Percebam que, como eles são inversamente proporcional, quanto maior é o K, eu quero saber quanto maior é o tempo, eu tenho que ter a menor condutividade térmica entre eles. Isso pautado simplesmente na análise aqui das variáveis que ele está dando para a gente. Ele deu essa informação aqui para nós, né? Então, quanto maior é o tempo, menor é o intervalo de tempo. Quanto maior o intervalo de tempo, menor tem que ser o meu K. Dentre essas análises, a gente já chegaria de cara que é a cerâmica. E essa aqui será a resposta que a gente vai ter. Porém, vamos fazer também uma questão de análise, né? Vamos tentar entender. Se eu comparar na condutividade térmica, um pouco mais de teoria aqui, né? Na condutividade térmica, quanto mais maior for a condutividade, mais ele conduz calor de um meio para o outro, né? Então, por exemplo, se eu pegar o cobre, que conduz muito calor,
rapidamente ele vai absorver calor ou liberar calor. Então, por exemplo, eu estou com a panela lá, né? E aí eu ligo essa panela. Rapidamente, uma panela de cobre, ela rapidamente consegue absorver aquela calor. Se você, de repente, por algum acidente, colocar a mão nela, você vai ver que em poucos segundos a panela vai estar muito quente. Né? A panela de cobre, de alumínio, de ferro. Enfim, esses valores muito grandes, eles rapidamente absorvem o calor rapidamente, porque tem uma condutividade térmica muito grande. Porém, quando a gente pega o vidro e a cerâmica, eles são mais lentos. Né? Se a gente, numa comparação entre um e outro, é muito mais devagar a cerâmica e o vidro na comparação com esses materiais metálicos. E assim como é rápido para a hora que ele vai, de repente, conduzir o calor ao receber, assim vai também no resfriamento. No resfriamento, o cobre, o alumínio e o ferro esfriam muito mais rápidos do que comparado, por exemplo, com a cerâmica e com o vidro. É mais devagar. Assim como eles são rápidos para receber, eles são rápidos para liberar calor. E assim como são devagares para receber, são devagares também para liberar o calor. Assim, para que eu consiga manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo, menor tem que ser minha condutividade térmica. Então, aí, dentre essas alternativas, a que melhor se encaixa vai ser a cerâmica. Então, alternativa E. Bela questão, dá para você fazer tanto para essa análise, quanto também uma análise teórica, né? Uma análise de condução de calor. Espero que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui e a gente vai construindo aí mais uma questão do Enem Digital 2020.